Olá, estão-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Ok, pronto. Eu vou então, deve estar a passar a imagem, presumo. Olá, boa tarde, professor. Boa tarde. Vamos esperar pelas 6 horas para começarmos. Eu tive aqui um quiproquo, o que não deixa de ser irónico, eh, que é com eh, eh, a imagem está a aparecer, a minha imagem. Tá, estamos, Estão-me a ver? estamos live, estamos live. Ok. Que é ao fazer uma instalação, uma atualização do software, não é? Que é uma das coisas que se deve fazer. A máquina ficou bastante instável. Eu tive aqui que arranjar uma forma alternativa de passar os conteúdos. Portanto, vamos ver como é que. Acontece a todos, não é? Supostamente não. É, sim. Muito bem. Ok. São quase 6. Estou só à espera mesmo que o relógio bata as 18 para, Ok. Muito bem. para começarmos, porque já temos um número eh, interessante de participantes, portanto é só mais uns segundos e damos início então à sessão. Usar aqui os óculos, um hack também importante nos dias que correm. Pronto, já. Ora bom, então são exatamente 18 horas e, portanto, nós aqui na FNEC gostamos de ser cumpridores com o horário, portanto, vamos mesmo começar com o nosso webinário. O meu nome é Pedro Brandão, sou o moderador deste webinário. Tenho de começar por agradecer à AFIET e à FNEC, portanto, à AFIET, que é a Associação para a Formação, Investigação, a Educação e Trabalho, e a FNE, a nossa Federação Nacional de Educação, pela organização deste webinário e pelo convite que me endereçaram para ser o moderador dele. Agradeço desde já também ao nosso orador, o professor Dr. Luís Borges Gouveia, pela sua participação neste evento e vou usar aqui um bocadinho de tempo, pouco, para não lhe roubar tempo disponível, para o apresentar. O professor Dr. Luís Borges Gouveia é professor catedrático na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Fernando Pessoa, investigador integrado no Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde integra o grupo de investigação Informação, Comunicação e Cultura Digital. É colaborador de um grupo de IID, de Investigação e Desenvolvimento, IAC, Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Colabora ainda em iniciativas de formação com o Instituto Nacional de Defesa e é auditor de Defesa Nacional desde 2007. Doutorado em Ciências da Computação pela Universidade de Lancaster, no Reino Unido, mestre em Engenharia Eletrónica de Computadores pela Universidade do Porto, licenciado em Informática e Matemáticas Aplicadas pela Universidade Portucalense. Possui agregação em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade de Aveiro e um pós-doutoramento em Ciência da Informação pela Universidade do Porto. Este webinário que aqui vamos realizar, cujo título é Não Seja uma Vítima, Seja Mais Inteligente do que um Hacker, realiza-se em pleno mês europeu da cibersegurança. Isto é um evento que ocorre anualmente em outubro, portanto, outubro é o mês europeu da cibersegurança,
e tem o objetivo de promover hábitos de cibersegurança entre os cidadãos e organizações, empresas. O tema refere-se aos conhecimentos e ferramentas que todos necessitamos para nos protegermos dos ataques cada vez mais frequentes de cibercriminosos. Nós vamos ouvir a palestra do professor e no final da comunicação da palestra haverá tempo para responder a algumas questões que possam surgir, que a audiência queira ver respondida. Essas questões, para serem respondidas, devem ser colocadas na aplicação de questões que está disponível no Zoom, portanto na área de Questions and Answers, ou QIA, que é um dos botões que vos aparece aí no fundo da janela Zoom. Pronto, e sem retirar mais tempo àquilo que é mais importante, que é a palestra do professor, vou passar a palavra a ele mesmo, ao nosso orador, professor Dr. Luís Borges Gouveia. Está passada a palavra. Obrigado. Ok. Antes do mais, eu agradeço o convite, que é sempre um desafio, não é? E eu ia fazer duas divisões para aquilo que eu queria trazer aqui. Uma, e eu espero que seja a discussão, seja mais interessante, e outra que tem a ver com a sensibilização e com a preparação de recruta nestas áreas que nos convocam a todos como, enfim, potenciais interessados e vítimas. Eu pessoalmente, o título é um bocado assustador, não é? Porque ser mais esperto que um hacker é algo que provavelmente não nos vai assistir no domínio e no comando das máquinas. Depois a apresentação fica disponível e, portanto, o que está aqui é, no fundo, uma sinopse daquilo que nós vamos colocar. E o primeiro aspecto que eu gostava de referir é precisamente a questão da nota prévia do que é um hacker. Né? São pessoas que têm uma paixão, que se dedicam de forma intensa a solucionar problemas ou desafios, portanto, tem aquela coisinha do engenheiro, de ser muito orientado a problemas e tentar contornar ou dizer que há sempre formas mais fáceis de fazer as coisas, nomeadamente de obter acesso indevido, ou porque quer ler um livro, ou porque quer ter acesso a um computador, ou porque quer que uma aplicação seja desprotegida porque tem níveis de permissão através de assinaturas, não é? O que é certo, ou então porque quer desafiar os sistemas e verificar perante eles como consegue ter mais contexto a esse nível. Podem ou não ser informáticos, aliás, há casos como o Rui Pinto que são de marketing ou de história, portanto há um número muito significativo no contexto nacional de pessoas que vêm da área de história que têm uma proficiência muito significativa com estas máquinas. Podem ou não estar enquadrados institucionalmente, o que quer dizer que ou pertencem a estruturas, normalmente países ou estruturas até especializadas, como o nosso Centro Nacional de Cibersegurança, ou na Europa, ENISA, ou então, inclusivamente, já não se tratando de cibersegurança, tratando de ciberdefesa, que é a componente militar, a organismos militares ou paramilitares. Não é? Isso acontece por exemplo, no Afeganistão do Terminal 5, acontece praticamente hoje em dia, na maior parte dos países mesmo NATO que têm ou ramos ou unidades especializadas na área da ciberdefesa, ou como a seção 5 do Exército Popular Chinês, que tem inclusivamente um historial muito grande a esse nível, ou
eu ia dizer os nossos amigos, não sei se serão norte-coreanos, mas são certamente, é um país a ter em conta também nestas realidades. De algum modo, aquilo que aconteceu foi que nos últimos anos, pela sofisticação de meios, nós vamos tendo cada vez mais organizações ou associações, porque a complexidade e a sofisticação é significativa. Mais recentemente, com a inteligência artificial, eu acho que vamos voltar a ter os tais lobos solitários e novamente os jovens, né? Portanto, aqueles jovens que conseguiam, com menos meios, eventualmente fazer grandes, enfim, penetrações ou alterações ou distúrbios na infraestrutura. O termo em si surgiu nos Estados Unidos, aliás, no contexto MIT, dos computadores, dos programas de computador, rapidamente se alargou ao mundo e, na prática, ali ao conhecimento específico de computadores e redes, aliado ao instinto criativo e à capacidade de usar também hardware. Por exemplo, hoje em dia, que há muitos equipamentos que têm obsolescência programada, né? Impressoras, como as impressoras, eu não vou dizer nomes aqui, não era elegante, mas muitas delas acabam por continuar operacionalmente capazes, mas do ponto de vista de funcionamento acabam por ter mecanismos para programar a sua obsolescência, que não, podem ser ultrapassados. Portanto, alguém ficou perturbado com essa situação e fez disso um cavalo de batalha. Ora, portanto, há muito a ideia de missão, de injustiça, para muitos dos hackers, não apenas interesses, enfim, que são interesses de Estado ou económicos associados diretos. Portanto, é mais complicado que isso, e depois nós também temos como aliados um conjunto de pessoas que são aquilo a que nós chamamos os ethical hackers. Antigamente chamava-se, até numa simbologia semelhante à da Guerra dos Anéis, o branco, que é o positivo, o negro, que é o negativo, e o cinzento, que, enfim, pode jogar de um dos dois lados. Hoje em dia falamos de ethical hackers e, portanto, esta é uma nota prévia que eu gostava de realizar, no sentido de, enfim, até os apaziguar com este título, que nós não queremos, enfim, fazer nenhum desafio em especial a um grupo de pessoas que, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista da sua proficiência, são gente muito competente e interessante e até importante no contexto dos sistemas de segurança e defesa nacionais, face à infraestrutura que existe. Ok. Então, o primeiro ponto que nós devemos perceber é que vivemos hoje em dia num mundo em que nenhum de nós está isento de lhe acontecer ou um precalço ou de ter que proteger um conjunto de ativos e de como o poder fazer e da forma como nós temos que agir, exatamente como agimos quando guiamos um carro que é, enfim, um dispositivo com bastantes riscos associados, não é? Ou quando nos deslocarmos, enfim, nas nossas cidades, devemos ter um conjunto de cuidados a assegurar. Ora, o nosso mundo físico interliga-se com o analógico e, portanto, muito da nossa capacidade de atuação tem que ter em conta essa existência híbrida, isto é, muitas vezes sem o físico nós não conseguimos ativar o analógico, mas também muitas vezes sem ou melhor, não conseguimos ativar o digital, mas também o contrário, muitas vezes com o digital não conseguimos ativar o analógico. E esta síntese, esta questão híbrida de copresença em diferentes formas faz com que todos nós tenhamos que ter acessos
e para esses acessos devem ser autorizados ou protegidos de alguma forma, não só no caso dos nossos dispositivos, mas também, como é óbvio, as plataformas digitais e os diferentes meios com os quais nos identificamos e depois acabamos por, enfim, mapear a nossa responsabilidade de ação. Portanto, esta é a ideia que neste mundo, aliás, esta imagem é uma imagem feita agora com a inteligência artificial, né? Portanto, com base neste texto, e que, de algum modo, mostra como é que todos nós vamos, com o apelo das diferentes empresas e aplicações que vão aparecendo, nós vamos entrando muitas vezes com a conta dos nossos e-mails em diferentes ambientes para gerar imagens, texto, agora com a inteligência artificial isso acontece muito, e há aí, portanto, uma exposição do meu e-mail, enfim, situações que nós, em verdadeira defesa, não sabemos qual o alcance, quem é que são as empresas, onde é que estão esses dados, de que forma é que vão ser utilizados, se vão ser vendidos, se é só o tipo de informação que nós passamos que fica desse lado, enfim, há um conjunto de informação que se deve ter em consideração. Ora, o mundo digital, portanto, ele é complexo, dinâmico e imprevisível, não é? O VUCA, e a velocidade dele é muito grande, né? Portanto, é volátil, é incerto, é complexo, é ambíguo. A inteligência artificial, para ajudar a transformar bastante a nossa relação, depois, eventualmente, no final, podemos conversar sobre esse tipo de implicações, que os dados valem, não é? Portanto, os nossos dados valem, mais do que valerem do ponto de vista individual, os dados do Luís, ou permita-me dizer do Pedro, aquilo que acontece é que valem pela globalidade, pela escala. É obviamente que se forem os dados do nosso Presidente da República ou do Elon Musk, esses têm um valor pessoal, entende-se porquê, porque estão associados com outro tipo de interesses, depois vamos já falar disso. Requer o acesso a recursos e ferramentas, portanto, muito provavelmente, grande parte daquilo que nós fazemos e atuamos neste mundo físico digital, há aqui a composição. Eu estou a utilizar o PowerPoint, utilizei para esta imagem o Bing Image Creator, portanto, muito simples, e usamos o Zoom, e de algum modo essas ferramentas estão ainda noutra estrutura, que é o sistema operativo Windows, que aliás se portou mal, destruiu a minha apresentação. Eu tive que ir refazer uma parte dela porque decidiu fazer uma atualização mesmo 2 horas antes e demorou quase 2 horas a atualizar-se, mas estamos aqui firmes e serenos. Ora, requer o conhecimento especializado. Provavelmente todos nós somos confrontados a saber das nossas áreas, do nosso domínio científico, e não necessariamente de áreas que por vezes até são complementadas e estão numa transformação significativa. A área das questões associadas com a cibersegurança está a ser muito penetrada por estas novas oportunidades e evoluções da inteligência artificial, quer das ameaças, das novas ameaças que são colocadas, quer inclusivamente das ferramentas que estão ao serviço, quer de quem se protege, mas essencialmente de quem ataca, e que é preciso ter em conta, e por isso nós dizemos que é difícil de acompanhar e que exige novas literacias. Portanto, e é um bocado aí, eu vou fazer aqui o indoutrinamento de como é que nós, inclusivamente antes da aplicação prática, portanto, os ativos, aquilo que nós devemos salvaguardar, que é para estarmos não no security, mas no safe, isto é, termos uma utilização de salvaguarda daquilo que são os ativos que nos interessa mais considerar. Portanto, é incontornável e difícil evitar o uso de redes e computadores, não é? Portanto, todos nós fazemos isso, da internet, da web, das plataformas digitais a que cedemos com a nossa identidade. E esse aspecto
importante é que, do ponto de vista pessoal, é precisamente a questão da identidade, que até por notícias muito recentes, não é? Parece que foi um evento, um mega evento nacional com a IAMA que, enfim, disrompeu um conjunto de serviços partilhados, depois podemos também conversar um bocado sobre esse tipo de situações. Ok. Há um conjunto de princípios para perceber a área que eventualmente nós podemos articular e que a mim me parece, se calhar desculpem-me, mas eu sou muito... nos dias de hoje nós com a inteligência artificial generativa e com esta voragem, estamos sempre a ouvir hypes, ver ferramentas, ver variáveis de ciclo e cada vez menos capacidade de análise de informação crítica e de verificação de raciocínio, não é? Parar para pensar, que aliás é uma das coisas quando nos acontece algo que a primeira coisa que devemos fazer não é nem ligar nem desligar o computador, apesar das anedotas e da forma como normalmente resolvemos as coisas, mas sim pensar antes, e isso acontece inclusivamente em áreas como o phishing, não é? Depois nós vamos já falar isso. Ora, então, aquilo que importa proteger são os dados e os ativos digitais, não é? Que é a nossa informação de identidade, mas não é só informação, é também sistemas, redes, dispositivos, provavelmente cada vez mais os que temos em casa, não é? Eu não sei se viram, isso aparece todos os dias, notícias, como uma que é muito interessante, que apareceu há pouco, que é daqueles robôs que nós temos em casa que andam a limpar ou aspiradores e que foram hackeados com IoTs que são, portanto, têm algumas falhas na sua capacidade de proteção e alguém hackeou, portanto, teve acesso a esses dispositivos, então eles que têm um altifalante, pô-los deixou-os fazer a sua função, mas dizia palavrões enquanto estava a fazer isso. Pronto, este tipo de coisas tem a sua piada, provavelmente quem fez isso até se identifica e se for a uma das marcas mais conhecidas, que é Rumbla, mas existem outras, diz, vocês têm um problema, eu por algum módico valor consigo resolver, ou então é alguém que pura e simplesmente tem um sentido de humor grande. Isso também acontece muitas vezes e nós até, eu pessoalmente não acho assim tão desengraçado a ter um aspirador que desata aos berros ou a dizer palavrões enquanto está a fazer uma coisa. O que é que aconteceu? Portanto, embora se fosse em minha casa, eu já não acharia piada nenhuma, até porque depois, eventualmente, a tentar desligá-lo, eu não tinha controle sobre esse comportamento anormal, não é? Portanto, é por isso que nós dizemos que, além da informação, há, obviamente, os dispositivos, mas há também sistemas e redes que também nós, do ponto de vista pessoal, devemos acautelar essa situação. Então, o que é que se deve proteger? Eventualmente, a informação sensível, que são os dados pessoais, financeiros e empresariais, inclusivamente quando nós trazemos para casa para trabalhar, nós, por exemplo, os professores têm muito aquelas folhas com as caras dos alunos, listas com informação. É um limbo no contexto do Regulamento Geral de Proteção de Dados que nós que temos um espírito de missão. Então, as pessoas do ensino secundário, ele inclusivamente é bem maior, no sentido de trabalharem também non-stop, inclusivamente aos fins de semana. E, portanto, utilizam não só essas facilidades, como hoje em dia também uma infraestrutura digital com servidores, redes e dispositivos, nomeadamente até em terceiras partes, para colocar informação dos alunos, informação própria, conteúdos, e tudo isso requer eventualmente alguma avaliação, quer do ponto de vista de proteção de dados sensíveis, né, que são os dados pessoais, quer até do ponto de vista de segurança, porque por vezes nós trocamos, entre outras coisas, PDFs
que podem ser um vetor de ataque relevante para se apoderarem de máquinas, nomeadamente das nossas máquinas. Mas, eventualmente, estes três aspectos são importantes para a identidade. A identidade é crítica. Aliás, há um livro que, pelo seu preço, é uma leitura interessante, que é do professor Pedro Veiga, e que é um livro sobre cibersegurança e que saiu há pouco naquela coleçãozinha da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e este livro que faz um apanhado rápido das preocupações que devem ser tomadas, fala precisamente que um aspecto essencial é o da nossa identidade, porque é não só coletivamente um ativo importante, como é forma de nós podermos substituir-nos ou fazerem-nos substituir e com isso ter acesso a um conjunto de ações. Em geral, hoje em dia nós temos ou precisamos de vários meios e aqueles três meios que são importantes e que nós devemos acautelar, como fazemos com os óculos, não é? Portanto, e cuidado que é para não os deixar numa mesa, porque eles são mais importantes, assim como USBs, que não devem ser utilizados, depois vamos falar disso. Um e-mail, que é o endereço de correio eletrónico, provavelmente o ideal até é termos um e-mail pessoal que usamos para coisas importantes e que, enfim, não é tão conhecido. Um ID é uma identidade própria. Normalmente nós temos o cartão de cidadão, pode ser uma assinatura digital, não é? Foi tal que foi objeto de intervenção alheia, ou o passaporte, portanto, um elemento a esse nível, e um dispositivo, um telemóvel, ou mesmo um USB key. Portanto, antes, para aqueles que são da área, lembram-se que existia algum software como o AutoCAD que tinha chaves que é para poder ser usado em termos de licença. Isso não, nós também podemos comprar para ter acesso ao e-mail e atribuir um conjunto de software que ele só é atuado, portanto só conseguimos entrar na nossa conta de e-mail ou nas contas que acharmos por bem, com base na colocação não só dos elementos associados com a senha, o login e a senha, como também com esse elemento físico que se presume que a pessoa ande com ele. É isso que se quer dizer aqui com esse aqui. As ameaças e as vulnerabilidades, portanto, os riscos vêm de ameaças, não necessariamente dos hackers, portanto, nós já vimos aqui o que é que eles são, muito malware, que ele anda ou percorre ou é instalado através de software, porque nós decidimos ir buscar um PDF de um livro que vimos e que achamos interessante, algum sítio terceiro, ou de um filme que tem estas características, ou de algum software que o instalamos de sítios não certificados e, por vezes, contornam aquilo que são as situações base de ter um antivírus. Mas também existem vulnerabilidades, existem falhas da nossa parte, muitas vezes é o desconhecimento, mas também falhas de software, porque o software tem que ser atualizado, até porque se descobrem falhas que depois vão ter consequências e são novas, portanto, todos os dias nós temos que ter isso em consideração. É por isso que é importante manter a atualização de software. Os erros humanos, não é? Portanto, às vezes nós somos os nossos maiores inimigos, não só com a destruição de informação, como também de instalar ou clicar onde não devemos. E a má configuração, por sua vez, também, enfim, permite que depois haja ameaças. Uma delas, a mais típica, é a não substituição regular de passwords ou a manutenção de passwords de origem em muitos dispositivos, como, por exemplo, os routers enfim, alguns dispositivos que tenham a possibilidade de ter acesso associado.
De quem é que nos estamos a defender? De ameaças externas, que nós chamamos genericamente hackers, mas podem ser grupos organizados, pode ser, enfim, até ameaças automáticas, elas começam a estar além dos vírus e dos worms tomados, a colaboradores cuidados ou mal intencionados, também no contexto do relatório que é emitido todos os anos, o número de ocorrências associadas com este tipo de incidentes tem aumentado muito significativamente. O outro aspecto importante, quando nós falamos ainda de princípios, é a questão de uma norma, que é a ISO 27000, que definiu que os processos e as preocupações com esses ativos de informação, esses tais dados sensíveis e esses dispositivos, devem garantir uma mistura de confidencialidade, isto é, o acesso é reservado apenas a pessoas que estejam credenciadas ou que sejam autorizadas a isso, não é? É uma questão de família, no fundo, de confiança. A integridade, que é a cautelar que qualquer transformação sobre os dados só ocorra, ou dispositivos só ocorra, se for autorizada e devidamente observada. E a disponibilidade é que, apesar de todas as restrições que nós temos que garantir, que é para os dados não caírem em domínio público, nem para serem alterados, que estejam disponíveis quando precisamos deles. Não é? Portanto, não nos adiantava nada metê-los debaixo da cama, sem acesso à internet, porque, eventualmente, todos nós hoje em dia, desde o Active Directory da Microsoft até aos momentos atuais, com o Google Docs e das partilhas que fazemos, cada vez mais nós temos um acesso facilitado, independente do dispositivo. Ora, tudo isso abre portas que têm que ser monitorizadas, e portanto temos que arranjar mecanismos que defendam, porque muitas das funcionalidades que nós temos acabam por constituir-se também vulnerabilidades se nós ainda mantemos hábitos de utilização quando muitos de nós, os mais velhos, eu por exemplo, que ainda são do tempo do standalone, quando existem outro tipo de dispositivos, como o telemóvel, como um tablet, não é? Este tipo de dispositivos, eu quero ter o máximo de funcionalidade, mas isso também significa o máximo de abertura que eu tenho que respeitar e acautelar de formas que não são as formas tradicionais. Por exemplo, no caso de gamers da senha e da password, até muitas vezes uma password muito simples, para uma situação em que tenho um multifator, não é? Ou com um USB ou através do telemóvel com as funções de verificação e até indo mais a longe com os dispositivos registados, que é para só permitir o acesso autorizado. Mas, por exemplo, também ter o cuidado de não aceder com essas credenciais numa Wi-Fi pública que pode estar a ser vigiada por terceiros, né? Ou no jardim público. Portanto, aqui, enfim, isto não acontece sempre, mas que acontece e devemos, enfim, não baixar a guarda, não é? Pelo menos estar atentos a essa situação. Ora, obviamente, tudo o que fazemos deve ser confrontado com como é que nós acautelamos a confidencialidade, como é que nós asseguramos a integridade e como é que, apesar de tudo, mantemos a disponibilidade, não é? Protegendo os ativos digitais e que, de algum modo, garanta que enfim, continuem a servir para o que se pretende. Os mecanismos de defesa são, então, ferramentas e técnicas de defesa. Os primeiros são muito antigos, os romanos já usavam, que era cifrar e ter senhas e contrassenhas que permitam, né, que são as chaves privadas e as públicas, que permitam, de algum modo, estabelecer relações adequadas. Aliás, para aqueles que são mais conhecedores destas matérias, muitas vezes quando nós falamos da CID, aliás o A aqui devia ser um D, mas é um A porque é de inglês, availability, disponibilidade, aquilo que nós temos associado é a não repudiação, que é como é que nós garantimos que
quando nós estabelecemos uma ligação, estamos a falar com a pessoa diretamente. Por exemplo, alguém telefona do banco, diz-se que é do banco, quer falar connosco por causa de uma coisa muito grave, e nós dizemos muito bem, então espere só um momento, eu agora não posso atender, desligo e ligam para o gestor de conta. Assim verificam se foi mesmo do banco que se coloca. Ou seja, nós verificamos ao cortar a ligação e ao devolver que o originador é realmente quem assumiu quem era. Esta é a questão da não repudiação e é uma questão importante que muitas vezes nós deixamos de fora. As assinaturas digitais e os controles de versão, que são importantes do ponto de vista até da atualização do software, e, obviamente, os backups. Não é? Nós estamos aqui 150 pessoas e seria interessante perceber qual é que é a periodicidade de backups que nós fazemos face ao facto de nós trocarmos praticamente diariamente PDFs, não é? Que podem estar com alguma intrusão, não é? Portanto, algum malware associado. Provavelmente todos nós fazemos conteúdos, então agora no momento da inteligência artificial esses conteúdos são ainda mais significativos. Fazemos slides, como estes slides que estão aqui, quando e de que forma é que eu mantenho um original e depois também a garanto que utilizo sempre esse original. Estão a ver? Portanto, há aqui aspectos que são importantes, é que não adianta nada ter uma preocupação de segurança que seja vertical, tem que ser horizontal, no sentido é que depois não altera ou não sobrecarregue de forma muito significativa as atividades do dia a dia. Portanto, quer dizer que o mix que cada um de nós vai usar tem que ter em conta a sua atividade. E, portanto, esses mecanismos devem, de facto, garantir uma defesa em profundidade, não é? Que é um bocado aquilo que acontece. Agora vou usar um exemplo infeliz, mas que é o exemplo da Ucrânia, que vai recuando no território e vai estabelecendo níveis de defesa, recuando, que é para minimizar as perdas, mas ao mesmo tempo garantir a possibilidade de ter alertas e ter capacidade de desgastar o inimigo, né? Que são a famosa atrição. Isso não lhe garante nem invencibilidade, mas garante-lhe que uma mitigação, isto é, uma diminuição do impacto daquilo que podem ser os problemas. E é essa a razão porque nós depois temos áreas de atribuição, de premiação, quer em redes, quer em atividades. Por exemplo, será que faz sentido ter um sistema cloud em casa que está permanentemente ligado ao computador? Resolve um conjunto de problemas de backup, mas se nós formos atacados por um malware da máquina, provavelmente pela existência permanente dessa ligação, podemos ter uma perda também desse tipo de sistema, se ele for colocado. Se ele estiver em rede, dependendo de como está, se tivermos software para proteger isso não acontece. Se usarmos um backup num outro local, não é? Por exemplo, na cloud, nós podemos não ter esse problema, temos, enfim, uma estrutura muito mais personalizada para proteger, para fazermos uma proteção, mas por outro lado também podemos ter a utilização desse tipo de dados que temos, e aí é confidencialidade, já não é questão da integridade, é da confidencialidade que leva a que uma pessoa pense que eles podem ser usados para um modelo massivo de linguagem, para treinar, enfim, se não for para outras coisas que de algum modo se colocam, não é? Eu, a este nível, é importante perceber que não há almoços grátis, que os custos associados, quer de especialização de talento, quer de monitorização de vigilância, são significativos e, portanto, devemos desconfiar daquilo que é dado, não é? Portanto, há aqui algumas questões associadas. E por essa razão, aquilo que nós devemos fazer é gerir o risco. Gerir o risco
é, no fundo, lidar com as quebras de segurança que podem e vão ocorrer. Portanto, isso, como veem, no caso da AMA, aliás, foi muito interessante porque há 15 ou 20 dias nós tivemos uma avaliação que colocava o nosso país como um dos mais competentes em termos de segurança de estruturas partilhadas, e o que é certo é que lá está, esta coisa dos hackers, é por isso que eu gostei daquela nota prévia, portanto, o respeito é importante perceber, e o que acontece é que 15 dias depois disso ser tornado público ao nível europeu, nós somos atacados num dos elementos mais críticos, que é o da identidade, não é? Como nós já vimos à frente, isso explica, de certa forma, como também funciona a mente das pessoas que estão envolvidas, que é aceitar desafios. Ora, a cibersegurança tem de assegurar a gestão de risco de forma eficiente. Nós não podemos gastar mais esforço ou recurso, ou não podemos implicar na perda de funcionalidade que este tipo de sistemas. Como equilibrar? Nós temos que criar uma prioridade, quais são os riscos que estamos expostos a tomar, isto é, face às ameaças que existem, às nossas vulnerabilidades, o que é que nós podemos proteger, e normalmente nós protegemos aquilo que tem mais impacto. Isso também quer dizer que nós temos que saber quais são os ativos que vale a pena proteger. Por exemplo, quando nós fazemos backups, para os fazer diariamente, não podemos fazer um backup da máquina toda. Provavelmente podemos fazer de uma área, que é a área onde nós previamente organizamos aquilo que vale a pena, o que está a ser mudado. Ou temos um sistema de versões, tivemos uma estrutura mais complexa, que é para poder fazer backups incrementais. Mas o que é certo é que não faz sentido, nem sequer é viável, fazer backups completos de tudo, quando na prática aquilo que se fez muda e aquilo que vale a pena proteger é uma parte, enfim, pequena de toda a informação. Qual? Aquela que constitui um verdadeiro ativo. E é isso que, enfim, pode não só baixar os custos associados, como dirigir-nos à operacionalidade, como também dar uma consciência maior. Eu pergunto quantos de nós, inclusivamente eu, portanto aqui não há acusações, é uma questão de atividade. Felizmente nós vivemos num mundo que, apesar de tudo, não é agressivo desse ponto de vista, no ecossistema nacional, e nós não temos hábitos que provavelmente noutras paragens já são hábitos regulares. Porquê? Porque é uma prática que acontece muitas vezes, coisa que, enfim, vamos nos preparar para esse mundo de maior confrontação e, portanto, provavelmente estas primeiras medidas são importantes. O elemento humano é o mais importante e, portanto, quais são? É a primeira linha de defesa do sistema. O elo mais fraco é o ponto de ruptura normalmente associado, e as entradas, mesmo em sistemas muito seguros, são feitas hoje em dia por vetores, e o vetor mais tradicional de entrada é o phishing, não é? Que são aquelas mensagens que nos permitem desde ver vídeos indecorosos, provavelmente agora do Didi, até a propostas de negócio irrecusáveis. Uma das últimas que eu tive era para entrar para os Illuminati. Imaginem só, que é uma coisa de ficção científica, tanto quanto nos é dado a conhecer, mas há, portanto, coisas mirabolantes, algumas escritas já em português adequado e com conhecimento de dados. E é aqui que entra a inteligência artificial. É que provavelmente a quantidade de informação e a acomodação e a capacidade de nós detectarmos se o inglês ou o português é desadequado, porque muitos desses ataques vêm de algumas zonas que são conhecidas, nomeadamente a Nigéria, onde a utilização do inglês é uma segunda língua e a utilização de português é muito residual, não é?
Portanto, nós ainda não temos de outras áreas, como no caso da China ou do Paquistão, onde, por exemplo, o conhecimento inglês é bastante proficiente. E isso já, quer escrito, quer falado, o que já daria para um outro tipo de credibilidade ao que isso significa. Como sensibilizar e treinar as pessoas para minimizar os erros e aumentar a segurança, para começar por aquilo que hoje em dia provavelmente são os aspectos que vale a pena ter em conta, não é? Que é a política de senha forte, isto é, usarmos senhas que não sejam QWERTY, 1, 2, 3, a repetição com 2 ou 3 palavras diferentes. Se nós repetimos o login com 2 ou 3 letras, como são 26 letras, 26 vezes 26 vezes 26 é o ciclo de repetição que nós podemos tomar. Se, atendendo a isso, nós tivermos a proximidade de teclados, já existem algoritmos para saber quais são as combinações mais prováveis, e existe software que permite estabelecer mais ou menos ao fim de um conjunto de heurísticas que faz com que 26 vezes 26 26 seja dividido pela raiz desse valor, o que é um número manifestamente de vezes que pode permitir em alguns sistemas que uma pessoa repita um conjunto de entradas e que tenha a sorte de se apoderar das contas, ok? Portanto, há, de algum modo, este é o tipo de questões. Ok, o que é que fazer? O mapa para a ação, entender o que precisa de ser protegido, informação e sistemas, compreender quais as ameaças a considerar, usar a tríade CIA, implementar mecanismos de defesa, gerir os riscos e educar todos os envolvidos, tendo em consideração os erros humanos são inevitáveis, portanto, precisam de ser mitigados. Portanto, começou a partir já do princípio que vai haver algum dia em que eu me distraio e carrego no que não posso e depois temos que conter as situações, ou seja, quem é que de nós, nesta semana ou no mês passado, fez um backup dos testes, dos apontamentos novos que já fez, né? Já estamos estamos a 17 de outubro, portanto o mês de setembro já passou, o primeiro mês, podemos instituir, guardar essa informação que acharmos mais relevante da nossa atividade. O que é que isso significa? Portanto, identificar os ativos. Os ativos, normalmente, os dados são pessoais, financeiros, médicos, empresariais e outros que sejam críticos de organização. Portanto, os pessoais são óbvios. Também não divulgar. Nós, hoje em dia, nas redes sociais, divulgamos 2 níveis de dados que me parece problemático, que é os dados não só pessoais, quantos filhos temos, qual é a idade dos filhos, as imagens dele, a nossa morada, o nosso quando é que estamos em casa, quando estamos de férias, mas até já vamos mais longe, que é dizer como é que nos aborrecemos, quando é que estamos mais tristes, não é? Ou mais contentes, com quem nos aborrecemos, com quem damos prioridade, quem gostamos, quem são os nossos amigos, não é? E, portanto, não admira que depois por WhatsApp, que há uma tentativa de pai, eu às vezes és tu, Pedro. Eu não tenho nenhum Pedro na família. E a pessoa diz ao outro lado, não, o meu nome é ao diabo, que é isto. É? Portanto, nós podemos já ter ataques que têm a ver, porque quando os ataques são, há 2 tipos de ataques deste ponto de vista que são importantes. Aqueles que é para os distraídos, que é para façam o mesmo padrão de ataque para milhares de pessoas e alguém, por acaso, acontece que vai receber um pacote de DHL nessa mesma altura, ou que tem alguma coisa comprada na Alibaba ou numa dessas estruturas, e, portanto, distrai-se e carrega. Portanto, é uma questão estatística, portanto, é um padrão.
O outro exige que uma pessoa faça reconhecimento. Esses que são reconhecimentos são mais adotados, e eu posso dizer assim, há uma empresa agora que está a desenvolver um software para inteligência artificial que é para, por exemplo, para a área médica, que é para prever o cancro da mama. Uma pessoa foi a uma conferência, mostrou isso, as pessoas acharam interessante e alguém comissionou tentar entrar e exfiltrar dados daí. Ora, é preciso saber quem são as pessoas, fazer um reconhecimento de como é que são essas pessoas, quais são as características e tentar, com um contexto mais próximo, ver se conseguimos, enfim, chegar à fala, fazer com que essa pessoa descarregue uma aplicação ou carregue num link, no fundo, conseguir um ponto de contacto. Isso é que é o famosíssimo phishing, não é? Que de alguma forma hoje em dia é considerado um vetor de entrada adequado. E, portanto, provavelmente quem está mais exposto é quem coloca os seus dados pessoais nos diferentes meios e, por exemplo, aceita, e hoje em dia provavelmente já terão sido confrontados com essa realidade. Por exemplo, no Facebook, nós usamos muito o Facebook, aqueles idade, mas no Instagram, mesma coisa, até no WhatsApp, nós usamos, enfim, a possibilidade de conversar com quem nos aborda, não é? Se no computador, por aquilo que nós dissemos atrás, não é muito bom porque pode implicar com os dados da operação, no telemóvel, se nós usamos acesso à banca e usamos esse dispositivo como terceira parte para acesso ao home banking, etc., mesmo noutro tipo de dispositivos ou acesso ao correio eletrónico, torna-se ainda mais complexo. É por isso também que o WhatsApp acaba por ser um meio de vetor muito, muito competente e muito sensível, onde o ideal é mesmo nós não usarmos ou não entabularmos em conversas com quem não conhecemos. A classificação de dados, nem todos os dados têm o mesmo valor, portanto há uns que são mais sensíveis. Por exemplo, os testes enunciados de exames têm mais sensibilidade que listas de exercícios, mas, por exemplo, se nós tivermos uma colocação de um exame agora, que é muito típico pelo uso dos telemóveis, por resposta múltipla, e nós usarmos serviços terceiros disso, o ideal é enviarmos a estrutura do exame, o conteúdo do exame, mas não enviarmos a chave, pelo menos não no mesmo documento, porque em caso de perda ou em caso de ruptura de segurança ou de fuga de informação ou de exfiltração, porque alguém vai de forma indevida tira, ou de partilha de documento, não é? E esse documento, pura e simplesmente, imaginem, nós fazemos isso, esse documento, há um aluno que se esqueceu de entregar um trabalho, nós temos um USB em que pomos o trabalho, pomos o USB na sua máquina, ele descobre que está lá o teste e faz a retirada disso. O facto de nós de isolarmos a informação, portanto, criarmos um departamento de informação, acaba por garantir as questões de segurança. O que é que acontece, e isso, portanto, devemos compreender então que não é possível proteger tudo igualmente. O que é que acontece? Uma parte muito significativa da capacidade de nós sermos alvos ou não é ou estarmos atentos ou termos, pelo reconhecimento, um conjunto de atitudes que nos torna elegíveis para sermos vetores de entrada. Ora, das duas formas, quer dizer que o nosso principal meio de proteção acaba de ser precisamente pelos hábitos e os comportamentos que temos com a informação e não só, nem começa com os dispositivos. Portanto, essa é a mensagem
que a doutrina hoje em dia atual está a ser colocada. Antigamente essa era as questões que se colocavam só ao pessoal militar e serviço de segurança, mas entretanto o endurecimento e a exposição e a complexidade aumentou esse nível. As ameaças, então, são os criminosos cibernéticos, não é? Hackers, sabendo que há muitos hackers que são éticos. O malware, já vimos aqui. Os ataques phishing, que no fundo é ou e-mails falsos ou vídeos, tanto depois chamam phishing, há um conjunto de nomes diferentes, e que no fundo aquilo que querem é essencialmente a captura dos dados de identificação sem a nossa percepção de que eles foram comprometidos. Para quê? Que é para os poderem utilizar a seu tempo e numa situação muitas vezes posterior. As ameaças internas, nós já falamos delas, os erros humanos também são importantes e as vulnerabilidades têm a ver com software desatualizado, portanto é muito importante que se faça essa atualização e que a má configuração de sistemas seja, enfim, percebida. A má configuração de sistemas é quando deixamos a configuração base, muitas vezes, e quando deixamos também as senhas e os logins de entrada típicos. Por exemplo, ainda há muito dispositivo, não vou dizer marcas, que é admin ou administrator e depois tem admin ou admin seguido. E, portanto, essa é a forma de uma pessoa tenta, ao fim de tentar alguma vez, por exemplo, no WordPress, nós também conseguimos alterar o URL de entrada, que é para entrar na parte de gestão do WordPress, e depois tentar admin. Por defeito, as pessoas não fecham essa entrada quando fazem servidores, portanto, e isso tem como consequência o acesso fácil a esse nível. Não é? Portanto, a má configuração de sistemas muitas vezes não é preciso coisas muito buscadas, é preciso mudar muita configuração de base que existe de fábrica. Portanto, ora, então o que é que deve ser prevenido? Nós já vimos aqui a questão da confidencialidade, portanto, como é que nós protegemos? Com o uso de criptografia para proteger dados em trânsito ou em repouso, portanto, quando são passados, com passwords que sejam fortes e essencialmente com 2 fatores. As passwords de PDF ou de Excel, dessas coisas, existem sites disponíveis que se colocam, e já agora, eu depois, se o Pedro Brandão me permitisse, nós podíamos fazer um exercício interessante, que era fazer depois uma recolha de questões ou de software que queiram ver e depois enviar numa espécie de nota para os diferentes utilizadores, compilar isso para todos. Enfim, é um exercício perigoso, porque pode haver muitas perguntas, mas era interessante, que é para depois nós, do ponto de vista técnico, dizer mais alguma coisa em complemento àquilo, que é para depois esta nossa conversa não virar muito técnica. Nós podemos fazer isso. Por mim não há problema nenhum. Ok, pronto, é só depois ficam com a possibilidade de colocar as questões e também perguntar por algum software. Mas, por exemplo, este até é importante que conheçamos, não é? Que qualquer proteção dada hoje em dia a conteúdos, nomeadamente PDF, que é passível de ser ultrapassada, assim como também passível de ser ultrapassada no caso de senhas. Por isso é que uma pessoa tem que encriptar, no sentido de garantir que só com a senha exija, enfim, normalmente um custo e um esforço que é superior ao potencial retorno que esses materiais, no nosso caso, né, no caso nosso, provavelmente se fosse a fórmula das natas de Belém, não é? Daquelas
provavelmente não seria conveniente ter um nível de segurança adequado, não é? Mas para as nossas coisas, criptografia, para aquilo que é mais crítico, será mais do que suficiente. A questão da integridade, e temos o uso das assinaturas digitais e os controles de versão para detectar as modificações não autorizadas, e é uma das formas de garantirmos. Hoje em dia assinamos os documentos, depois da pandemia isso virou uma realidade. Também se diga de passagem que um documento assinado digitalmente não vale nada impresso, é falsificável. Portanto, isso também significa que o registro desse tipo de documentos deve ser no formato digital, que é para eles não perderem o valor adequado. Não é? Portanto, esse é outro ponto que é importante que se tenha em consideração. A disponibilidade é como proteger implementações de backups regulares, redundância de servidores e mitigação de ataques de acesso. Portanto, negação de acesso e que são, por exemplo, ainda há pouco tempo houve e está a decorrer, por razões ainda não totalmente esclarecidas, um ataque à LiveGen, à Internet Machine, que, enfim, terá criado alguma. Podemos depois também falar disso, porque é interessante. Então, estes são os meios tradicionais de acesso. As firewalls, a criptografia, já aqui falamos. As firewalls têm a ver com desde a firewall lógica é o antivírus, não é? Portanto, é o equivalente, é uma boa compreensão, que é para ver que tipos de acesso é que nós, para uma rede que é segmentada, no fundo são portas que só quem seja digitalmente reconhecido e pode passar. E depois há um corredor, curiosamente se chamam portas, há corredores especiais pelos quais passam um conjunto de serviços que as firewalls também podem, enfim, bloquear e cortam mal pela raiz ou monitorizar o que está aí. E para isso utilizam também sistemas IDS que garantem que nós vemos padrões, vemos ocorrências e detectamos, pelo menos quando está a ocorrer alguma coisa, a possibilidade de fechar ou bloquear acessos ou fazer alertas associados. Depois há o controle de acessos, que é o controle físico de acessos. Não adianta nada se uma pessoa deixa o telemóvel em cima da mesa ou tem documentos que são muito secretos, mas depois deixa o ecrã e tudo ligado com o acesso, não faz negação de acesso de entrada, por mais seguro que seja digitalmente, a pessoa depois pode ver e hoje em dia tirar fotografias. Portanto, na sala de aula, por exemplo, pode existir uma política que não podem usar os telemóveis, mas não podem filmar nem tirar fotografias e, portanto, não estando autorizado a isso, preserva a privacidade do local. Mas imaginem que nós estamos numa reunião sensível, provavelmente o ideal será deixarem os telemóveis à entrada e provavelmente grande parte dos dispositivos técnicos, né? Dos dispositivos eletrónicos que podem fazer gravações de áudio, vídeo e de som. E depois há a autenticação multifatorial, que não é que 2 fatores ou mais, que garante a confirmação por pontos distintos, o que faz com que, se não houver, é preciso comprometer, portanto é muito mais complicado o sucesso de um ataque. A gestão de risco não é mais possível eliminar todos os riscos, portanto é mitigar os graves e tem a avaliação do risco, a priorização de riscos e a mitigação de riscos. E isso significa, na prática, que, de algum modo, aquilo que nós precisamos, e eu termino aqui, é de educar as pessoas com um treino regular, ensinar aos utilizadores práticas seguras como a criação de senhas fortes e exclusivas, o reconhecimento de e-mails de phishing,
evitar o uso de redes públicas para atividades sensíveis, e depois também desenvolver políticas de segurança, porque não interessa nada, né? Eu sou tão seguro numa escola ou num espaço quanto o espaço é. Por isso é que os espaços públicos com acesso a redes Wi-Fi públicas têm um risco de intromissão e detecção, spoofing de pacotes de comunicação muito superior àquela que são as redes que estão geridas por alguma entidade que exige controles de acesso físicos aos locais onde estão esses equipamentos e depois toda uma infraestrutura de monitorização e de vigilância. Exigir a troca regular de senhas é uma hipótese, eu sei que isso não é muito popular porque depois nós não nos lembramos. Já agora, também é importante definir que há muito software de gestão de senhas que é detido ou feito por hackers. Okay? Portanto, não é preciso ter alguma reserva com muito software sem custos que o barato pode ser muito caro. Não é? Portanto, há essa. Assim como também não faz muito sentido andarem com as passwords em dispositivos que sejam próximos aos que estão colocados. Obviamente, cada vez menos temos aquela história do post-it com a password colado no monitor, mas depois acabamos por ter replicações desse tipo de práticas com o telemóvel. Outro aspecto que é importante para terminar é a realização de simulações de ataques, como o phishing, para educar os funcionários. Portanto, hoje em dia, eventualmente, ia ficar aí, estou disponível para só fazer algumas brincadeiras com alguns e-mails típicos, que é para perceber aquilo que há a perceber com algumas listas ácidas em que uma pessoa verifica se português é ou não, se as datas estão corretas, se quando nós passamos pelos links nós estamos com endereços que são iguais aos endereços que são revelados. Portanto, há aqui um sem número de criações que podem ser colocadas. Portanto, eu não sei se era bem isto que era pretendido, nós agora vamos ter a oportunidade de falar. Eu deixava o desafio das tais questões, quer em termos de software, quer em termos de algumas práticas que podem estar, não só para agora, como dar um conjunto de notas, mas eu gostava, no contexto até das questões que se colocam de segurança e defesa e da salvaguarda da informação, de partilhar que os ativos de informação e os princípios são aspectos que depois podem permitir que nós repensemos estas questões de segurança, não é como uma atividade que não está integrada na nossa atividade, porque senão ela vai esquecer e basta que esqueça uma vez, que é para provavelmente ter o efeito de nunca o fazermos. Ok, obrigado. Obrigado, professor, pela partilha. Nós já temos aqui algumas questões e fica esse desafio para que a nossa audiência faça ou coloque mais algumas dessas questões, como referiu. Eu, antes de partir para as questões que já ali temos, por sermos professores, há uma que eu não posso deixar de fazer já, é a primeira questão que vou colocar para saber a opinião. É que, portanto, nesta altura em que se reconhece esta absoluta necessidade de formar os cidadãos para estarem preparados para esta vida cada vez mais cibernética, não é? Cada vez mais mergulhada no ciberespaço, portanto, o papel da escola, ou o papel que a escola poderá ou deverá ter nesta formação, e a sua importância, qual é a reação a esta deriva
proibicionista que se tem verificado ultimamente relativamente à utilização de telemóveis nas escolas. É para responder. Gostava de ter Há duas questões que por acaso eu tenho uma opinião forte. É dessa e do fim dos sabonetes. Pronto, eu só dá uma certa alergia às duas. Portanto, eu vou começar por dizer o seguinte: nós no ensino superior estamos a ser confrontados com até por causa das estratégias que nós ligamos com esta coisa de inteligência artificial generativa que produz conteúdos e que altera significativamente os processos de avaliação. Independentemente disso, houve, em alguns casos, uma deriva grande de negar a entrada dessas tecnologias ou negar a utilização dessas tecnologias. E eu chamo a atenção que muitos de nós são. Há um enunciado que hoje em dia se toma que diz: provavelmente o fim do emprego não é real, não é? Se trabalhar muito emprego, é preciso que haja viabilidade económica. E a ideia que a automatização por via da inteligência artificial ia destruir emprego, eu acredito que o que vai destruir é a possibilidade de, no emprego, nós não utilizarmos inteligência artificial. O que eu quero dizer com isto é que, muito provavelmente, aquilo que nós fazemos, vamos fazê-lo de forma mais produtiva, mais rápida, provavelmente também mais segura e salvaguardada, não é? O que é o Security and Safety, com a utilização dessas ferramentas. Portanto, são incontornáveis. Portanto, todos nós provavelmente vamos ter, o que ainda vai aumentar as necessidades com esta nossa questão da cibersegurança. Ora, então, as proibições a este nível não fazem sentido se nós estamos a preparar os próximos profissionais, não deixarem que esses profissionais recorram já de uma forma inteligente a essas, temos é compatibilizá-los de forma inteligente. Pronto. Eu acredito piamente que com os telemóveis, né, portanto, esta foi a volta para chegar aqui, aconteça algo do género. Portanto, nós com o WhatsApp e com a mobilidade que os telemóveis dão, são parte da vida do profissional, não é? A escola prepara as pessoas para a comunidade, não é? E na comunidade é um bocado impensável hoje em dia que não se utiliza, até os nossos avós utilizam porque é para estar em contato com os netos, não é? Portanto, eu acho muito estranho que nós coloquemos restrições a esse nível, até porque uma parte dos manuais e de outros cursos que, entretanto, foram criados com a capacitação digital, que me parece um sucesso significativo, não é? Nas suas versões 1, 2 e 3. Portanto, há hoje em dia muito professor que utiliza meios e ferramentas exteriores que é para animar as aulas com métodos ativos e com... A mim parece-me que é um recuo, aliás, e agora aproveito a tarde de fosse para dizer que não, é muito difícil perceber que os professores deixem de ter os sabonetes, portanto o acesso à internet, não é? Isso aliás, parece-me a mim que é uma das responsabilidades dos sindicatos de garantirem a defesa de meios que é para as pessoas poderem exercer a sua profissão num contexto digital, que é aquele contexto que eu tentei explicar, partilhar acima, não é? Cada vez mais híbrido, cada vez mais colocado, não é? E que justifica também que nos preocupemos agora com as questões de segurança, não é? Portanto, é por estar sempre ligados. Muito bem, obrigado. Vou então passar aqui por algumas questões que foram colocadas no Q&A. Tenho uma logo de início da Rosa que pergunta se os hackers são pessoas que tentam solucionar problemas e criar soluções que envolvem a tecnologia porque são considerados piratas.
Pois, os piratas informáticos são alguns. Bem, de alguma forma, nós podemos responder a isso de um modo malandreco, que é o Luís. Se for buscar, eu gosto muito de livros físicos, aliás, aqui à minha volta tenho muitos livros físicos, mas às vezes gosto muito de ter os livros digitais, por exemplo. Eu já comprei, mas ainda não me chegou o Nexus do Harari, Passa a Publicidade, que é um livro, enfim, que eu acho que todos nós temos que ler, eu vou ter que ler até uma coisa digital, portanto é uma obrigação. Mas esse livro já me chegou em digital, que é para eu ler a parte relativa à informação. Não é? E estou a ser pirata também, não é? Portanto, é preciso perceber esta relação, mas efetivamente hoje em dia o mundo confronta-se há inclusivamente uma utilização militar, não é? Aquilo que nós chamamos de tecnologia de duplo uso, não é? Para fins militares e não militares, e as questões de cibersegurança também são acessórias. Eu não sei, um exemplo muito concreto, não é? Nós percebemos que estava na altura as pessoas que trabalham nesta área, pelas movimentações que, ou perceberam muito rapidamente quando a Rússia ia invadir a Ucrânia. Porquê? Porque na semana anterior houve um conjunto de ataques cibernéticos sucessivos às infraestruturas ucranianas. Portanto, para perceber que há esta realidade. Ora, quando nós destruímos valor, quer seja que ele seja recuperado em nome da rainha, que é o caso dos piratas, ou em nome pessoal, ou simplesmente seja para destruir, nós chamamos piratas e, portanto, há aqui um conjunto de hackers, os hackers negros, ou alguns cinzentos que às vezes passam para ter fundos ou para causas mais diversas. Efetivamente, há aqueles hackers que nós não gostamos, chamamos piratas. Né? Também pode ver isto de outras formas. É que provavelmente os russos veem os seus hackers que confrontaram a Ucrânia como ativos importantes no processo. Até como heróis, provavelmente, não é? Pois, muito provavelmente. Muito bem. Depois temos aí uma questão, é mesmo muito prática, se pode dar um exemplo de uma password forte, porque é aquela questão que dizem muitas vezes para usarem letras maiúsculas, minúsculas, pergunta também quantos dígitos, uma noção de boas práticas quanto à utilização de passwords fortes. Uma password forte deve exigir uma combinação que não seja muito comum no país. Por exemplo, pode parecer estranho, mas uma palavra com 5 vogais, como o meu nome, né, que tem A, E, I, O, U, e depois 2 consoantes, que é quase ilegível para inglês, é uma coisa estranhíssima, e que depois nós podemos meter 1 ou 2 números, uma repetição e depois 2 ou 3 símbolos estranhos, ou até acentos, pode ser interessante. Mas hão de reparar, quando nós hoje em dia colocamos passwords, eles dizem se são fortes ou fracas, não é? Eu posso depois dar um gerador de passwords, mas o próprio Chrome, por exemplo, e outros sistemas têm esse tipo de geradores, como também já dizem se a password está ou não comprometida, que é um aspecto importante, e portanto quando está comprometida nós temos que vigiar a conta e eventualmente pensar em mudá-la. Não é? Mas não existe a ideia e é quando o esforço para vencer a password é grande. Normalmente é quando não é uma palavra que se Nada do dicionário, por exemplo, não é? Sim, por exemplo. É que é preciso perceber que hoje em dia com as redes neuronais nós tivemos, a inteligência artificial tem uma coisa que provavelmente conhecem, que é a aprendizagem automática ou aprendizagem máquina, ou dos brasileiros aprendizagem de máquina. Portanto, são os 3 termos. Mas
essa aí era uma forma pomposa que nós, em Ciências da Computação, mudamos, que é para não dizer estatística e teoria das probabilidades. Então, quer dizer, quando estamos perante um conjunto de dados, nós pegamos nesses dados e fazemos number crunching. Isso demora tempo, que é para depois dar a resposta. Com a aprendizagem profunda, utilizamos as redes neuronais. As redes neuronais demoram tempo e é preciso recursos que é para serem treinadas. Não vou entrar aqui em grandes pormenores disso, mas a ideia é que temos em aprendizagem profunda um modelo. E quando temos esse modelo, perante os dados, a resposta é instantânea. Ou seja, nós passamos da aprendizagem máquina, que demorava e exigia processamento local, para uma situação que é um bocado como a nossa tola, né? Portanto, a nossa cabeça, que é a quantidade de coisas que nós conseguimos entender. Compreender é diferente, mas entender que é significativa, e conseguimos articular e comunicar em linguagem. Né? Bom, o que é que aconteceu? Com essa realidade, hoje em dia torna-se quase que imediato a possibilidade de ver um dicionário, seja ele em qualquer das línguas que for. Portanto, aquela história que eu disse, Gouveia é uma coisa interessante para baralhar os anglo-saxónicos. É como para nós baralhamos com aquilo que os polacos dizem, que um coreano diz. Para um modelo de inteligência artificial, provavelmente consegue perceber essas coisas quase que instantaneamente. Não é? Então, você pode depois, com essa informação toda, colocar. Mas a password mais forte, e para terminar essa é aquela que é regularmente substituída. Ok, muito bem. Temos aí outra questão ainda relacionada com o emparelhamento do telemóvel com o computador, por causa dessa questão de segurança das aplicações, nomeadamente o MBWay e as aplicações todas bancárias que utilizamos, se o emparelhamento do telemóvel com o computador baixa o nível de proteção. Baixa no sentido em que estende, alarga é um bocado como temos de pensar na pandemia, não é? Covid. O facto de eu usar máscara permite proteger os outros, não é? Do meu Covid, vamos dizer assim, do meu grau de infecção. Portanto, os outros também têm que estar protegidos, que é para o meu ato ser um ato partilhado, não é? Portanto, repare que ele disse ali em alguns sítios, embora não tenha dito, que há muito do que é segurança é um ato partilhado, não é? Bom, ora, também é verdade que ele com máscara ou sem máscara, mesmo que os outros tenham máscara ou não tenham máscara, se eu vou para ambientes aquecidos e onde existam pessoas, me desloco entre ambientes, obviamente fico mais exposto. Portanto, nós dizemos que quando usa um conjunto de equipamentos, deve ter um conjunto determinado de equipamentos onde faz isso, mas tem um grau de exposição. Não sei se me fiz entender. Portanto, há claramente um grau de exposição, não é comprometido. Por exemplo, um dos problemas muito curioso que existe em alguns telemóveis, eu não vou dizer marcas, é melhor, não é? Não é bonito. Não é bonito, não é? Portanto, há uma responsabilidade, depois uma pessoa, se tirado do contexto, pode haver um alarme, causar aquilo que chamam alarme social, mas algumas marcas, quando fazem uma coisa muito simples, que é transferir fotos, ele utiliza software proprietário que pode inclusivamente ter exploits ou ver o que é que nós temos e tirar alguns dados ou deixar coisas que nós não conseguimos entender totalmente. E quando temos as máquinas protegidas, ele pode entrar de conflito de tal maneira que manda o sistema operativo abaixo. Agora, eu gostava que pusessem no chat se isso já aconteceu a alguém. Que é quando fazem a transferência de fotografias, a máquina encravar. Ok. Se houver alguém que tem Portanto, essa experiência. Esse é um sinal, não é, de que a software mexe provavelmente em coisas que
provavelmente não deve. Não sei se fiz, mas Eu em ia princípio o aproveitar. MBWay esse tipo de sistemas são, não só temos uma garantia de segurança, como depois é um bocado acontece o mesmo que já acontecia com, com estes cartões, não é? Estão a ver? Aqui, Sim. estes cartões. Este cartão tem um grau de segurança que é depois, que não é mudado em função do custo que tem essa mudança e, portanto, daquilo que é garantia por meios de mitigação que eles utilizam e que muitas vezes não são de segurança, que é os seguros. E a verificação no contrato, quando um banco emite um cartão deste tipo, tem que exercer uma vigilância de padrão e muito provavelmente eu de quando em quando vou ao Brasil e se eu utilizar os meus cartões de débito ou crédito, eles emitem e dizem que é aconselhável, por uma questão de segurança, não sejam clonados, a pedir novo cartão. Se não o fizer, eles não se responsabilizam por. É Portanto, especificamente com o Brasil ou acontece noutros a sítios? mim, pessoalmente, eu também não viajo muito, portanto, não posso dizer. Eu sei que há alguns destinos isso acontece. O Brasil é um deles. Agora, por ligar ao MBWay, eu vi que carregou agora uma ou duas questões relacionadas com o MBWay, para, para perguntarem se realmente é seguro ou se não é seguro utilizar o MBWay. Tem um nível de segurança até porque é um serviço que do lado da CIOs, portanto, e do lado dos operadores, é monitorizado. Não é? E, portanto, eles são solidários na responsabilização que se coloca. Não é? Nós temos que confiar nas instituições, não é? E também, pronto, infelizmente, provavelmente deve-lhes acontecer o que me acontece a mim, eu não tenho meios suficientes que é para ter um risco de exposição muito significativo, mas nós devemos observar da nossa parte uma vigilância sobre este tipo de sistemas. Por exemplo, há um sistema, peço desculpa, que eu vou ter que dizer o nome, é para perceberem, que é das portagens, que é o da Brisa, não é? Portanto, o sistema de Via Verde, em que é um sistema também semelhante de micropagamentos. E ele é sujeito a falhas. É. Uma parte muito significativa dessas falhas que acontecem não chegam a nós, portanto, porque há um padrão. É muito estranho se eu, vamos supor, passo aqui nas autoestradas, eu vivo no Porto, do Grande Porto, e tenho uma passagem no, na, na Palmada, na ponte 25 de Abril, e depois não tenho em nenhuma autoestrada acessória. Portanto, qual é a probabilidade de eu ter chegado lá embaixo e só, ou passar na Vasco da Gama? Portanto, E eles têm esse sistema de. eles têm sistemas de controle, o fraude, curiosamente, utilizam muito já a inteligência artificial, que é para ver padrões. Sim. E para ver originadores e locais, portanto, isso e, portanto, quando são micropagamentos, fica mais fácil para essas instituições, que é o mesmo, é a doutrina do Visa, não é? Que é o custo de medidas de implementação de segurança física ou do lado do cliente acarreta um custo muito superior àquilo que é assegurar, vigiar e assumir alguns problemas que possam ocorrer. Bem, ainda tenho aqui mais algumas, vou tentar sermos rápidos, estamos quase a terminar o nosso tempo. Tenho aqui uma questão da Maria Carmo, pergunta se deixar as passwords no Google Work é perigoso. Eu imagino que seja tê-las escritas em algum documento no Drive, imagino que assim, eu ontem utilizei uma realidade virtual que tem uns gráficos espetaculares que eu vi e que se chama Napkin.
É muito interessante. E eu utilizei essa realidade virtual e disse, epá, vou escrever assim aqui sobre uma coisa que se chama ciberfilosofia. Eu estava com um colega meu brasileiro, isto à 1 da manhã, estávamos os dois a falar, usando o Zoom, que precisamente que é para trocar coisas entre nós, e fiz-lhe uma demonstração. E para nós ficamos os dois coramos, porque ciberfilosofia é um conceito que nós inventamos sobre a necessidade de repensar as questões do digital no contexto. É uma coisa simpática que nós temos estado a trabalhar desde 2015. E é um termo, é uma invenção nossa, não é? Portanto, o termo é usado por nós. E nós vimos ele a gerar texto e a gerar texto retirado das nossas coisas. Nós até fomos depois ver as coisas e ele retirou. Mas que não são públicas? São públicas, bem, são públicas e estão nos meios, ou em conferências, ou em relatórios internos, ou em artigos, portanto, estão no domínio público seguido. E não deixa de ser curioso porque não fez referência, não é? Portanto, software, a aplicação deve ser nova, não é? Ainda não teve esse cuidado de fazer. Portanto, toda a informação cai no domínio público ou que é exfiltrada, como foi o caso da YAM, daquelas passwords, que não é de agora, do caso de agora, portanto, é um caso que anda aí desde agosto, que há um conjunto de números contribuinte com e 5 começam por 5, portanto, se não são os nossos uns nem dois, né, portanto, não são os das pessoas individuais, foram apanhados, mas foi apanhado numa plataforma de e-marketplace, não foi. Isso agora apareceu novamente associado, que não é a mesma coisa, mas cai no domínio público e quando cai no domínio público é agregado, portanto, toda a informação fica disponível. Nós não sabemos isso, há estudos a serem realizados, se eventualmente, quer o Facebook, os conteúdos que utiliza, quer o X, que os conteúdos são públicos, quer o Google ou, por exemplo, o OpenAI, quando nós usamos esse tipo de meios, se eles utilizam para treinar as redes e, portanto, utilizam a informação. Porque nós não dissemos explicitamente, ou aceitamos termos, ou estamos a utilizar uma estrutura, portanto é público. Portanto, como é que o Google Work é? É de uma conta privada ou de uma conta pública? É bem aquilo que quis chegar. Não é? Por exemplo, a minha universidade, a conta, eu posso dizer, não é? Portanto, toda a gente sabe, aqui é lmbg, fica já agora lmbg@ufp.edu.pt. É Google. E, portanto, eu tenho acesso a Google. Aí, a informação é privada e está de acordo com a legislação, porque há um contrato estabelecido e há dinheiro trocado. Mas a minha conta pessoal é uma conta Gmail, como provavelmente todos nós temos. Sim, o que cruza com aquela conversa há pouco. As aplicações gratuitas, por exemplo, os gestores de passwords gratuitos. Exato. Aí ainda é mais exposto. Eu aconselharia a utilizarem alguns que são certificados. Portanto, eu posso também depois, se for caso disso, partilhar sobre essa realidade. Chegar ao final do tempo, mas realmente as questões são interessantes e se calhar para terminarmos, porque realmente já estamos a passar do tempo, tenho aqui uma questão da Henriqueta Carol que dá um caso específico. Eles em casa já foram realmente alvo de hackers, envolveu Polícia Judiciária, Gabinete de Cibersegurança e tudo. E a pergunta direta é que tipo de software é que podem usar para como cidadãos comuns para não serem uma vítima? Existe, eu também posso dar na NAU, Cidadão Ciberseguro, e mesmo para professores há um conjunto de formação que existe na NAU sobre as questões de cibersegurança que é muito interessante.
está bem feito, não é? E tem coisas até do ponto de vista o operacional. Por isso que, em parte, tive o desplante de fazer isto a um nível mais elevado, porque é aquilo que nós, professores, temos que ter cuidado, que é para nos organizarmos, que é para depois podermos utilizar essas tecnologias para de uma forma que não comprometam a nossa atividade de valor, não é? Portanto, eu se estiver seguro, se estiver em casa ou se estiver a dormir, não corro riscos, não é? Ou é como aos nossos filhos. Os nossos filhos, se não saírem de casa, estão muito mais seguros, mas nunca mais vão deixar de ser nossos filhos. Não sei se é uma boa troca. Portanto, é essa. E na NAU tem um conjunto de coisas interessantes. E depois podem sempre recorrer à nossa estrutura, que é uma estrutura que permite e tem informação. Eu também depois posso partilhar os links, mas o Centro Nacional de Cibersegurança é a entidade que inclusivamente pode, ou nós nos queixarmos, nós estamos a garantir que não haja depois novas vítimas. Ao mesmo tempo, até pode garantir que contribuamos, porque estamos, por exemplo, uma das coisas importantes é quando nós somos objeto devemos assegurar um conjunto de coisas, por exemplo, desligar a internet, chamar essa pessoa e levarem o computador para um estudo forense, que pode ser a forma até de recuperar situações terceiras, quer do ponto de vista de perda de informação financeira. A informação nunca se recupera, não é? Portanto, fotografias caem no domínio público, estão sempre no domínio público. Tudo aquilo que nós pomos no domínio público é para sempre, não é? Portanto, esqueçam que aí não. Por isso é que uma só deve pensar duas vezes, até nos dias de hoje, com a quantidade de serviços que estão na cloud, de uma pessoa produzir certo tipo de informações, não é? Que bom que foi nós termos sido jovens e termos passado pela queima e pela nossa juventude numa altura em que não havia telemóveis, não havia... Ninguém tirava fotografias, não é? É isso, não é? Portanto, eu acho que... e nessa perspectiva é outro aspecto, portanto, muitas coisas é montante, e é do cidadão ciberinformado, que também eu depois posso partilhar uma lista de alguns cuidados, não é? Se compilarem essas perguntas, de formação específica que alerta, que sensibiliza para alguns cuidados que nós devemos ter. Muito bem. Já estamos 5 minutos depois da hora e, portanto, eu vou, embora já sei que já tenho para aqui mais umas questões, mas temos mesmo de terminar para manter o registro de pontualidade. Ok. Há aqui uma pergunta que eu gostava. A conta pública de uma escola deve ser utilizada para as coisas da escola. As contas privadas têm problema do RGPD que podemos entrar em processo. Alguns dados sensíveis que hoje em dia nós estamos a ver a emergência. Não sei se é por termos também cada vez mais brasileiros que eles utilizam muito o WhatsApp, mas é muito complicado e incorrem em riscos razoáveis a utilização do WhatsApp para os conselhos de turma e para esse tipo de coisas. Eu pensaria duas vezes a transpor esse nível com um dispositivo tão crítico. A questão dos cookies, ela é para garantir o estado do nosso lado e é-nos útil para alguns serviços que nós utilizamos regularmente, não é? Evitar tudo aquilo que seja coisas que nós confiemos. Em caso de dúvida, não usar. E, obviamente, um antivírus é uma prática. Aliás, também existem antivírus para telemóveis, já agora, muitos deles estão. E já agora há um antivírus que foi descontinuado do nosso mundo ocidental, pelas razões que eu há um bocado falei, dos russos, não é? Que é o Kaspersky, não é? Portanto, é como a ART, a televisão, portanto, foram proscritos, com alguma razão, diga-se passagem, e não direi mais,
mas curiosamente nos Estados Unidos foi substituído por um que é o CrowdStrike, que causou um alarido brutal por um erro interno de uma. Não deixa de ser uma ironia muito grande para evitar, causou provavelmente o maior incidente deste ano, Sim. com o maior custo associado. Com maior impacto a nível mundial, até, não é? Exato, o da CrowdStrike, que é portanto, foi a marca antivírus que substituiu o Kaspersky para um conjunto de empresas. Eu acho que e o MBWay tem um nível de segurança para o serviço que é assegurado. O MBWay, sim. É. Eu ia perguntar, porque como já se falou aqui várias vezes do WhatsApp, alternativas ao WhatsApp mais seguras do que ele, ou não vale a pena? Como o Signal ou... Mas seguras para quem? Para nós, para o utilizador. Para fazer reuniões com outras pessoas, por exemplo. Se as mensagens forem encriptadas, ainda tem um nível de segurança, inclusivamente, que hoje em dia já não é um nível que era, portanto já é, mas durante muito tempo era um dos grandes mecanismos que é para nós termos a certeza que não sofríamos intrusões de terceiros, sejam eles atores estatais ou não estatais. Não sei se me fiz entender. Sim. Portanto, deixem-me só contar esta, porque é interessante, que é para percebermos até que ponto é que aprendemos muito com os hackers, não é? Portanto, são os piratas, mas são gente muito bem capaz. Houve quando foi do ataque às Torres Gêmeas, portanto, os 5 falavam entre eles de uma forma que não foi detectada, trocavam mails no Gmail. Como é que eles fizeram? Eles tinham a mesma conta e depois aquilo que faziam para comunicar entre eles, faziam as mensagens em rascunho. E como fizeram as mensagens em rascunho, eles conseguiam trocar a informação sem essa informação ser veiculada pela rede e essa informação não é guardada. Eles só bastante depois é que se aperceberam dessa situação e hoje em dia isso alterar, porque normalmente um ataque corre bem, depois tem um nível forense de cooperação, não volta a correr bem porque uma pessoa aprende com essa situação. É por isso que importa atualizar o software, porque ele tem essas coisas, não é? Mas digam lá se isto não é brilhante. Eu acho que é de gênio. Não é? Eu ia dizer que foi uma ideia genial, realmente. É brutal. Muito bem. Pois, aqui estão outra vez a falar, lá está, o Telegram ou... Pois, o Telegram é russo, portanto, nós hoje em dia temos, é como o TikTok é chinês, e o problema, pronto, não é muito bonito falar-se de coisas geopolíticas, mas nós temos blocos, não é? E nós temos um bloco ocidental, um bloco que hoje em dia poderá ter ou não, em função do que vai acontecer, alguma deslocação em relação aos americanos, e portanto, com necessidade de criar formas específicas e capazes de se reconfigurar e de se proteger dentro dele próprio. Não é? Porque é que não há segurança alimentar se um país não é capaz de produzir alimentação em caso de guerra ou em caso de conflito, provavelmente vai ter problemas. Não é? Foi aquilo que aconteceu com as máscaras e com os ventiladores quando foi não é? Portanto, perceber isso também do ponto de vista das competências, das capacidades, dos meios das capacidades associadas. E o que acontece é que, claramente, a China é um bloco mais distante, ainda mais a Rússia. É? O Telegram é russo. Aliás, ele foi preso durante algum tempo em Paris, agora há pouco tempo, por questões que nem estão associadas lateralmente com o Telegram. Mas, obviamente, que é menos confiável. Aliás, também há dispositivos que acabaram prescritos para os Estados Unidos e que para nós é acabamos por ser vítimas disso, que é os Huawei, telemóveis, que é um telemóvel fantástico e fiável e que acabou por ser prescrito e, portanto, não tem acesso ao ambiente Google, aqueles que foram comprados depois, não é? Mais recentes. Se isso é justo, não é justo, há fóruns para discutir isso que eu acho que não são os fóruns públicos.
Ok, muito bem. Lá está, já estamos com 12 minutos para lá da hora, e portanto vamos mesmo dar isto por encerrado. Agradecer mais uma vez ao professor Dr. Luís Borges Gouveia pela participação, pela palestra e pelas as respostas todas muito interessantes às questões que foram colocadas. Agradecer a presença de todos os que aqui nos acompanharam e quiseram vir ouvir e colocar as suas questões. Boa tarde a todos e obrigado mais uma vez. Ok. Obrigado pela paciência. Obrigado.